Bom, galera, seguinte então, vocês me falem aí, tá? Se o áudio estiver ruim. Como muitos de vocês já sabem, né, eu tenho um livro sobre coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015. E qual que é, digamos assim, existe algum pré-requisito para esses nossos encontros? Não. A ideia aqui é empregar uma abordagem bastante didática e que possa ser compreendida até por quem não é da área jurídica. Então veja assim, aqui a gente vai fazer um estudo da coisa julgada, a gente vai caminhar devagar, os comentários estão habilitados, vocês me interrompam a qualquer momento, façam quaisquer perguntas, só que assim, perguntas que não tenham relação direta com aquilo que eu estiver falando ou que vão ser respondidas mais à frente, eu vou deixar passar e depois mais na frente eu retomo a pergunta para respondê-la, beleza? Esse vai ser um curso que vai seguir, né, basicamente, o meu livro, que é esse daqui, e sempre no final das lives, quando a live acabar, eu vou fazer um sorteio de um exemplar do livro e vou postar o resultado lá no feed do Instagram, beleza? Então os sorteios sempre vão ser às 10 da noite das terças-feiras. E sempre com essa regra daí. Eu divulgo a foto oficial uns 2 dias antes da live, vocês comentam lá e aí estão automaticamente concorrendo ao livro. E qual que vai ser a perspectiva que a gente vai adotar nesses nossos encontros, né? Os encontros estão divididos basicamente de acordo com os capítulos do livro. E a ideia é que eu fale para vocês tudo aquilo que eu gostaria que tivessem dito para mim antes de eu ter perdido muito tempo estudando essa e outras temáticas no direito. Então a ideia é essa. Eu vou falar para vocês o que eu gostaria que tivesse sido me dito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em que profundidade que a gente vai estudar esse assunto. Veja, a abordagem do curso é uma abordagem básica. Mas não confundam. Eu não falo aqui básico no sentido de superficial, não é isso. Básica no sentido de que a gente vai tratar aqui dos alicerces, da base que é necessária para que vocês compreendam não só a coisa julgada, como basicamente qualquer outro instituto do direito processual civil. E então, galera, já são 9h05, vamos começar, né? Qual que é o objeto do nosso estudo de hoje? Hoje, gente, a gente está no módulo 1 e a gente vai tratar basicamente da teoria do fato jurídico. Por que a gente vai falar disso? Vou mostrar aqui para vocês um slide que vai ser assim a cada módulo que eu vou fazer também. O módulo vai ficar salvo no IGTV e a foto capa do módulo vai ser um slide que vai ter a pretensão de resumir tudo que a gente abordou. Então hoje, tudo que a gente vai abordar pode ser resumido nesse fluxograma aqui, que estava lá também na foto oficial do módulo. Então assim, bem grosso modo, o que significa esse fluxograma? A gente tem lá em cima uma norma jurídica que incide sobre um fato, dele decorre um fato jurídico e do fato jurídico decorrem efeitos jurídicos. A gente vai estudar, então, cuidadosamente, cada um desses termos. E a gente começa, então, por norma jurídica. Galera, eu sei que assim, muitos de vocês sabem o que é norma jurídica. Então, por isso que a gente vai partir o nosso estudo sempre por exemplos. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é daqui do estado do Espírito Santo, onde eu moro. Há alguns anos atrás, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proibia bares e restaurantes de deixarem saleiros sobre as mesas. Então não podia. Passou uma lei estadual, a partir desse momento é proibido que bares e restaurantes mantenham saleiros sobre as mesas. O que um restaurante daqui muito conhecido, chamado Ilha do Caranguejo, fez? Pendurou os saleiros no teto. Falou, não, tudo bem. Se o saleiro não pode ficar em cima da mesa, está pendurado no teto. Não está em cima da mesa. Guardem esse primeiro exemplo com vocês. Segundo exemplo. Existe um bar em Viçosa, em Minas Gerais, chamado Bar do Capelão. E esse bar se tornou muito famoso nas redes sociais, alguns anos atrás, por uma ideia genial do dono desse bar. Viçosa estabeleceu um toque de recolher municipal. Impôs que bares não poderiam ficar abertos, não era isso, desculpa,
que bares deveriam fechar 2 da manhã. Então, a lei municipal era expressa falando o seguinte: bares devem ser fechados às 2 da manhã. O capelão teve uma brilhante ideia. Falou, ó, quando dava 2 da manhã, na verdade, quando faltava 1 minuto para 2 da manhã, todos os clientes do bar dele saíam do bar, ficavam lá com um copinho na mão, batendo um papo, fora do bar, e 2h05 da manhã voltavam para dentro do bar. Veja, quando ele foi questionado, ele falou, não. Vocês disciplinaram o horário de fechamento dos bares. E eu fecho meu bar 2 da manhã. Só que eu abro ele 2h05. E quanto ao horário de abertura, não tem problema nenhum. Vocês não falaram nada. Não tem nenhuma restrição quanto ao horário em que eu posso abrir o meu bar. O problema é com o horário de fechamento. Segundo exemplo, guardem para vocês também. Terceiro e último exemplo. Em 2017, teve uma disputa eliminatória para a Copa do Mundo de 2018, que ocorreu lá no estádio da Bombonera, em Buenos Aires, entre Argentina e Peru. E na Argentina, assim como no Brasil, é proibida a atividade de cambista. A pessoa não pode revender ingresso. Não pode comprar um ingresso do mercado oficial e revender ele. Não pode fazer isso. Qual foi a brilhante ideia que os argentinos tiveram? Não, anunciaram na internet canetas. Começa daqui. Canetas. Pelo equivalente hoje, em valores atuais, a R$600. Era mais ou menos isso. Na época eram 2.500 pesos, o peso se desvalorizou, mas hoje seria o equivalente a uns R$600. E o anúncio era: compre uma caneta por R$600 e ganhe um ingresso para assistir a eliminatória da Copa do Mundo. Terceiro exemplo. E aí eu pergunto para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Primeiro exemplo, que foi o do caso do restaurante que pendurou saleiros no teto. Segundo exemplo, que foi o caso do capelão, que fechava o bar 2 da manhã, mas abria 2h05. Terceiro exemplo, dos argentinos que não podiam revender ingresso, mas que estavam, em verdade, vendendo caneta e dando ingresso de brinde. Essas pessoas violaram as normas jurídicas? Quem quiser postar nos comentários aí, se violou ou não violou, fiquem à vontade, tá? O seguinte também, pessoal, os modos aqui vão ser dados com bastante calma, tá? Alguns deles vão ser, assim, em tempo muito inferior a 1 hora, só que o importante é que esses conceitos todos fiquem sedimentados, porque são coisas, repito, né, básicas, no sentido de que estão na alicerce do conhecimento, mas a gente tem que saber muito bem. Então, galera, assim, antes de dar a resposta para essa indagação daí, vou contar para vocês o que um amigo meu advogado me falou quando eu dei esse exemplo do restaurante Ilha do Caranguejo. Ele falou, não, Senra, o dono violou a norma jurídica sim, porque sobre a mesa não é apenas o que está encostado na mesa, é tudo aquilo que está para cima da mesa. Eu falei, então tá bom. Ó, a Thaís Matos já se manifestou aí. Ela falou que, pela parte que ela pegou, ela acha que não violaram a norma jurídica. O Kleber já está falando, ó, a razão da norma sim. Vou dizer para vocês o que eu falei para esse meu amigo advogado. Se o seu problema é de que o sujeito violou a norma porque o saleiro continua acima da mesa, eu resolvo ele. Então eu vou pendurar o saleiro embaixo da mesa. Aí não tem problema. Aí fica ok. Ele falou, fica. Aí fica resolvido. Então tá bom. Galera, não é por aí. Eu dei esses 3 exemplos para deixar muito claro que a gente não pode confundir norma jurídica com o texto legal. Ou, em outras palavras, com o enunciado normativo. Enunciado é o texto. A norma não. A norma é o sentido que se constrói a partir do texto. Então o intérprete olha para o texto, constrói um sentido, e é esse sentido que não pode ser violado. Então dei esses 3 exemplos caricatos, porque a gente não pode ter dúvidas de que, nos 3 casos, a norma jurídica foi violada. Ou seja, o sentido que pode ser construído daqueles 3 enunciados normativos. O primeiro desses enunciados, que proibia os saleiros sobre as mesas. O segundo dos enunciados, que impunha o fechamento dos bares 2 da manhã. E o terceiro dos enunciados, que impedia a atividade de cambista, de revenda de ingressos.
porque são formas construídas para se atingir um resultado absolutamente idêntico. A primeira dessas normas, e eu dei esses exemplos porque são normas assim, que não comportam tanta divergência em termos interpretativos, né? Veja, a primeira das normas é tranquilo isso, que visava impedir o consumo espontâneo de sal, exigindo que o consumidor passasse a pedir o sal quando quisesse. A segunda das normas era tranquilo, que o que pretendia-se em verdade era se vedar o funcionamento de bares depois das 2 da manhã. Não era fechar e depois não teria problema reabrir. Se queria vedar o funcionamento. E a terceira das atividades é tranquilo também, que o que não se queria permitir era que as pessoas ganhassem dinheiro com essa revenda de ingresso. Aí a Letícia está perguntando sobre essa premissa. A norma jurídica é mutável, certo? É mutável. Ela muda de acordo com a interpretação que você confira a ela. E é bom que a gente já diga uma coisa. Vários dos conceitos que eu vou abordar aqui, a gente pode estudá-los com muito mais profundidade, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai manter sempre o nosso foco no objetivo, que é o estudo da coisa julgada. E para a gente chegar lá, os conceitos vão ser examinados na profundidade necessária e suficiente para sustentar, para ser aquele nosso arcabouço teórico de tudo que a gente vai construir mais à frente. Então, só o que eu quero que vocês retenham é isso, que norma jurídica não se confunde com enunciado normativo, que o texto legal não se confunde com o sentido, e que o que viola a norma jurídica é a violação desse sentido construído a partir do texto legal. Beleza. Alexandre, mas esses exemplos aí são muito caricatos, né? Isso daí será que acontece mesmo? Acontece, esses exemplos são concretos, né? Mas eu vou dar um exemplo mais crível. Bom, existe uma norma, vamos dizer o seguinte, existe um artigo no Código Civil que fala que a multa por não pagamento do condomínio não pode exceder 2%. É o 1336. A multa por inadimplência no pagamento da taxa condominial não pode exceder 2%. Não pode, está lá no Código Civil. Existe uma praxe, por outro lado, de vários condomínios, inclusive de um condomínio onde eu tenho apartamento, não onde eu moro, mas eu tenho apartamento, e eu sei dessa praxe, consistente em dar desconto para quem paga até o vencimento. Então, o que acontece é o seguinte, gente. Meu condomínio vence no dia 10 de cada mês. Então, por exemplo, venceu no dia 10 de maio. O valor do condomínio é R$800. E aí vem lá no boleto seguinte. Se você pagar antes do vencimento, antes do dia 10, você ganha R$50 de desconto. Você paga só 750. E aí, pessoal, pode isso? Ou isso viola a norma jurídica que impede multas moratórias de condomínios superiores a 2%? Galera, é óbvio que isso viola a norma jurídica. Você dar um desconto para quem paga até o vencimento é a mesma coisa, em termos de sentido de proposição, que você aplicar uma multa para quem paga depois do vencimento. É a mesma coisa. Falar que quem paga antes do vencimento tem um desconto, querer dizer que isso é diferente de que quem paga depois do vencimento tem uma multa de R$50 e que, no caso, excederia os 2%, né? Porque 50 é mais do que 2% de 800. Falar que isso é diferente uma coisa da outra é a mesma coisa que querer dizer que é diferente. Alexandre é pai de Aurora e Aurora é filha de Alexandre. Veja, são duas frases diferentes? Sem dúvida. O enunciado é totalmente diferente. Alexandre é pai de Aurora. Aurora é filha de Alexandre. A palavra pai só aparece na primeira frase. A palavra filha só aparece na segunda frase. Então as frases, os enunciados, são diversos. Agora, a proposição, o sentido é absolutamente idêntico. O que eu quero dizer com isso? Que há várias maneiras de você falar a mesma coisa, o mesmo sentido, com outras palavras. Então, esse é um exemplo, claro, também a meu ver, de violação da norma jurídica. A concessão de descontos para pagamento da taxa condominial até a data de vencimento do condomínio. Isso para mim, é o que não deveria nem comportar controvérsia.
E aí façam o seguinte, principalmente para quem é da área jurídica, depois tem uma curiosidade de escrever taxa condominial, desconto, pagamento antes do vencimento, por exemplo, no site da STJ. Vocês vão ver a confusão, o tanto de casos que chega no Superior Tribunal de Justiça questionando esse tipo de prática dos condomínios, ou no caso das administradoras dos condomínios. Então, pessoal, assim, espero que tenha ficado claro esse primeiro ponto nosso, então. Primeiro ponto está superado. Norma jurídica, vocês já compreenderam, então, que é o sentido, não é o texto. E aí, naquele esqueminha, eu vou mostrar com alguma frequência, né? O primeiro termo, então, era esse daí. A gente vai para o segundo termo agora, lá embaixo. Fato. Essa primeira seta, gente, significa incidência. Tá, mas vamos examinar primeiro o que significa o conceito de fato. Pessoal, uma caneta é um fato? Não. Tranquilo, né? Acho que ninguém teria dúvida em responder que uma caneta não é um fato. Uma caneta não é um fato. 9 da noite é um fato? Também não, né? 9 da noite não é um fato. Uma caneta é um objeto. 9 da noite é um momento. É um momento temporal. Não é um fato também. Nossa, esse haltere daqui. Esse haltere aqui é um fato? Também não é um fato. É um objeto. Esse haltere, pessoal, eu aluguei hoje de uma academia. E eu passei uma vergonha lá, porque eu aluguei um par de halteres de 10 quilos e eu já estou há mais de 2 meses sem fazer atividade. Quase 2 meses sem fazer atividade física. Eu cheguei lá, aí eu perguntei pro cara que estava me atendendo se ele tinha certeza que era de 10 quilos, porque estava muito pesada. Mas não é um fato. Nem a caneta, nem 9 horas, nem o haltere são fatos. Isso não é fato, então. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, o que é um fato? Um fato é um acontecimento. Fato é sinônimo de acontecimento. Então, se eu derrubo a caneta, derrubei a caneta, isso é um fato. O Alexandre, o Senra derrubou a caneta. Isso é um fato. 9 da noite do dia 12 de maio, começou a primeira live do Senra sobre coisa julgada. Isso também é um fato, porque é um acontecimento. Se é um acontecimento relevante ou não é outra história, mas isso é um acontecimento. E por fim, o Senra alugou no dia de hoje esse haltere daqui. É outro fato, é um terceiro fato. Então, pessoal, isso são fatos. Superado, então, esse segundo termo, a gente pode passar para o terceiro termo, fato jurídico. Primeiro de tudo, o que significa você chamar um fato jurídico? Jurídico é a adjetivação do termo fato. E a gente vai ser bem rigoroso aqui sobre o aspecto terminológico, tá, gente? Porque é necessário. No direito a gente trabalha com linguagem, então a gente tem que ter um mínimo rigor nessa precisão terminológica. O fato jurídico é o fato adjetivado jurídico. E por que ele é adjetivado de jurídico? Porque ele é um fato que interessa ao direito. Interessa ao direito eu ter derrubado a caneta? Não interessa ao direito. Interessa ao direito a minha live ter começado 9 da noite? Também não interessa ao direito. Agora, interessa ao direito eu ter alugado esse halter de 10 quilos na data de hoje? Interessa ao direito. Isso interessa ao direito. Foi um contrato. Não foi, pode ter sido escrito, pode ter sido verbal, não interessa. Mas é um fato que interessa ao direito. E aí, pessoal, vou fazer uma pergunta, já dito, né, que a gente vai prezar aqui bastante pela precisão terminológica, eu faço uma pergunta meio cruel para vocês. A sentença é um fato jurídico? E aí, galera, sentença é um fato jurídico? Pensem um pouquinho aí. Bom, já deu para pensar, né, gente? Seguinte.
Primeira coisa, que a gente falou sobre fato. Fato é um acontecimento. Fato jurídico é um acontecimento que interessa para o direito. A sentença é um acontecimento? E muito cuidado com isso, gente. A sentença é um documento. A sentença, o termo sentença, aponta, designa um documento. Então, por mais que se fale comumente na doutrina, o CPC de 73 falava lá que sentença é o ato pelo qual que implica alguma das situações previstas lá no 267 e 269. Por mais que a legislação, por vezes, faça esse emprego do termo sentença, que a doutrina faça referência da sentença como um ato jurídico, que seria espécie de fato jurídico, ó, como a Ana Carolina pontuou aí, não é um ato jurídico? Então veja, gente, ato jurídico é espécie do gênero maior, fato jurídico onde a gente está. A sentença, rigorosamente, não é um fato jurídico. Fato jurídico, acontecimento, é a prolação da sentença. Veja, o que é a sentença? A sentença é um documento. Eu dizer que a sentença é um fato jurídico é eu dizer que a caneta é um fato. Não é. A caneta cair é um fato. A sentença ser prolatada é um fato jurídico. Então, cuidado com isso, gente. Ó, a Luciana já matou a charada também. Sentenciar é um fato jurídico? Sim. A sentença ser prolatada é um fato jurídico. A sentença foi prolatada. O juiz deu a sentença. Beleza. Esse é um fato jurídico. Tranquilo até aqui, gente? Vamos ver mais alguns exemplos de fato jurídico, de acontecimentos que interessam para o direito. A Latam, por conta da pandemia, cancelou os meus bilhetes aéreos para uma viagem que eu ia fazer. Esse é um fato jurídico? Esse é um fato jurídico. Atingir a maioridade penal. Esse é um fato jurídico? Esse é um fato jurídico, porque é um acontecimento que interessa ao direito, eu ter atingido a maioridade penal. Ó, já que Dias está falando aí, ó, na banca, cobra os detalhes. Pois é, gente. Ó. Cuidado, né? Para quem vai fazer concurso público, cuidado com os detalhes. Agora, cuidado também com o seguinte. É a banca que tem que cobrar de você os detalhes, não você da banca. Jamais assuma uma postura de questionar o que é colocado pela banca, né? E aí, pessoal, a gente pode ir para o nosso último termo, daquele esqueminha lá, né? Então, a gente teve a norma jurídica, que é o sentido construído a partir do enunciado normativo, que incide sobre o fato, que é um acontecimento qualquer do mundo, faz desse fato um fato jurídico, que é um acontecimento que interessa ao direito, e veja, ele só interessa ao direito por uma razão, porque existe uma norma jurídica que falou isso. Então, naquele nosso último exemplo, por que eu atingi a maioridade penal? Porque tem uma norma jurídica que prevê o atingimento da maioridade penal. Se nada fosse dito quanto à maioridade penal, esse fato não interessaria ao direito. E a gente vai, pessoal, para a análise do último termo, que é efeito jurídico. Efeito jurídico, galera, eu sei que assim, é uma expressão altamente ambígua. Então, a gente vai convencionar aqui qual o significado que a gente vai dar para essa expressão. Efeito jurídico, para aquilo que nos interessa, é toda modificação que acontece no mundo jurídico. Qualquer modificação que aconteça no mundo jurídico é um efeito jurídico. Então, naquele exemplo anterior, eu aluguei os halteres na academia hoje. Aconteceu alguma modificação no mundo jurídico? Aconteceu. Eu paguei já os halteres, né? Então, a academia teve o dever de me entregar os halteres. Eu tenho o direito de ficar com esses halteres por 30 dias, que é o período pelo qual eu aluguei esses halteres. Eu tenho o dever de restituir esses halteres ao final dos 30 dias. Eu tenho o dever também de restituí-los sem causar dano a eles. Isso tudo, direitos e deveres, são modificações que acontecem no mundo jurídico. Outro exemplo, cancelamento da viagem. Eu já tinha pago pela viagem. A Latam tem o dever de me reembolsar o valor. Se eu não quiser deixar como crédito, ela tem o dever de me reembolsar o valor.
Ó, o Roberto Campos está fazendo uma pergunta cruel aí. Você entende que todo efeito jurídico é uma situação jurídica. Veja, a gente vai tomar nesse curso aqui a expressão efeito jurídico como sinônimo de situação jurídica. E a gente não vai poder confundir situação jurídica, que vai ser um gênero, de relação jurídica. Situação jurídica ou efeito jurídico, que é o que nos interessa definir aqui, é qualquer modificação que se opere no mundo jurídico. Isso é importante para o nosso último exemplo. Nosso último exemplo foi sobre a maioridade penal. Esse é um fato jurídico. Qual que é a consequência, qual que é o efeito jurídico que decorre desse fato? Quando eu atingi a maioridade penal, eu me tornei imputável. Eu passei a poder responder penalmente pela prática de crimes. Então, a partir do momento que eu atinjo a maioridade penal, se eu cometer algum crime, eu vou estar sujeito às penas previstas na legislação para aquele crime. Tá? E aí, pessoal, por fim, alguns exemplos para que a gente não confunda esses termos todos. A minha esposa, ela é de 87. Ela é de 87. Quando ela fez 18 anos, ela atingiu a maioridade penal. Consequentemente, se tornou responsável... Ó, ela está reclamando aqui. Mas ela atingiu a maioridade penal. A partir daquele momento, Ludmila, qualquer ato que ela praticasse previsto como crime tornaria ela sujeita às penas previstas na legislação. Com 18 anos também, ela atingiu a maioridade penal porque existe uma regra no Código Penal que prevê a maioridade penal aos 18 anos. Quando ela fez 18 anos também, ela adquiriu a maioridade civil, porque existe uma regra no Código Civil que prevê a maioridade aos 18 anos. E qual foi o efeito dela ter atingido a maioridade civil? Ela se tornou capaz de praticar todos os atos da vida civil, independentemente de assistência ou representação. Ela se tornou plenamente capaz sob o aspecto civil. Então veja que aí a gente não pode confundir o fato que ela ter feito 18 anos com o fato jurídico. E veja, aqui como eu fiz referência, a gente tem duas normas jurídicas incidindo sobre esse fato do mundo 18 anos. A gente tem a norma do Código Civil, que prevê a maioridade civil dela, e a norma do Código Penal, que prevê a maioridade penal. Então, a partir desse fato do mundo, fazer 18 anos, decorreram dois fatos jurídicos, porque foram duas normas incidindo sobre ele, e de cada um desses fatos jurídicos vão decorrer efeitos jurídicos. Então, uma coisa é a minha esposa ter atingido 18 anos. Outra coisa, ela ter atingido a maioridade. E aí vejam, atingiu a maioridade civil, por conta da incidência de uma norma, atingiu a maioridade penal, por conta da incidência da outra norma. O pessoal nem percebeu. Ah, não, eu falei sim que era 87, né, Ludmila? É, contei a sua idade. Paciência, na próxima live eu não conto, não. Então, ela adquiriu a maioridade civil, adquiriu a maioridade penal. Como efeito da maioridade civil, se tornou plenamente capaz. Como efeito da maioridade penal, se tornou penalmente imputável. Ponto. E por que a gente não pode confundir nada disso? Vejam, a minha situação não foi assim. Quando eu fiz 18 anos, eu atingi a maioridade penal. Eu me tornei penalmente imputável, consequentemente. Quando eu fiz 18 anos, eu não adquiri a maioridade civil. Que grave. Para vocês mais novos, vocês não vão entender isso, né? Mas eu não adquiri a maioridade civil quando eu fiz 18 anos, porque eu fiz 18 anos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Quando eu fiz 18 anos, ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. E pelo Código Civil de 1916, a maioridade civil era atingida com 21 anos. Por isso que a gente não pode confundir o fazer 18 anos com atingir a maioridade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esses termos, tá? Vou recapitular mais uma vez aqui a imagem por fim. Essa imagem vai ficar como capa da live, tá? O conteúdo, galera, de hoje é só esse. Se vocês quiserem formular perguntas, fiquem à vontade.
A gente vai caminhar devagar mesmo. O objetivo aqui não é ter pressa, mas gostaria muito que vocês, assim, retivessem todos esses conceitos, porque todos eles vão ser imprescindíveis para o desenvolvimento do tema. Vamos lá, vamos ver se o pessoal aí tem alguma dúvida aí. Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrar aqui a live, tá? Vai ficar salvo no IGTV. E na sequência já faço o resultado Já faço o sorteio do livro e posto o resultado lá no meu feed. Ó, obrigado pela presença de todo mundo. Próxima semana, já vou adiantar o tema então. Próxima semana a gente vai falar sobre ciência do direito e direito positivo. Lives curtas também. E vão formando as dúvidas. Não, perguntaram que se as lives são diárias. Não. Essas lives aí vão ser sempre às terças. Então, pessoal, sempre às terças, 9 da noite, tá? E como já vou adiantar também é o seguinte, como a gente vai seguir a cronologia do livro, o mais provável, né, se a gente não tiver que se estender muito em nenhum tópico, é que a gente consiga encerrar tudo em 6 lives curtas, cada uma cuidando de um capítulo do livro. A propósito também, teve gente que me perguntou até por mensagem, se tem que se tem que comprar o livro, alguma coisa. Não tem que comprar nada do livro não. O objetivo da live é ensinar para vocês os conceitos. O livro, evidentemente, trata dos conceitos com um maior grau de profundidade. Mas nada do que é dito na live pressupõe ou exige que se leia o livro. Nada disso. Então, o livro realmente é o pano de fundo para fazer os sorteios e porque é uma temática que eu gosto muito de trabalhar também. Galera, obrigado por quem me acompanhou até aqui. Nos vemos de novo semana que vem, hein? Forte abraço e estou à disposição também para perguntas via direct. Valeu, galera!